Boa noite a todos e a todas. Estamos começando aí mais um Giro da Semana, dando uma comentada em tudo que aconteceu durante esse período aí de uma semana, né? onde nós selecionamos 7 notícias, mas poderiam ser 70 ou 140, enfim, poderia ser muitas, né? Mas fizemos uma seleção agora minuciosa de tudo que aconteceu. E vamos a ela. Boa noite, Diogo. Como é que foi a semana? Boa noite, Antônio. Boa noite a todos que nos acompanham. Mais uma semana bastante turbulenta, né? Não só na política brasileira, mas infelizmente continuamos aí com a pauta negativa, né? Do Covid-19, né? Cada vez mais brasileiros e brasileiras perdendo suas vidas. Enfim, não nada de promissor, né? E parece que os nossos gestores esqueceram o que a gente está vivendo e estão tentando criar um ar no país de normalidade novamente, né? O que, na minha opinião e da ciência, né, é extremamente perigoso. Sem dúvida nenhuma. Bom, agora nós vamos ter que começar com notícia boa, né? E depois a gente vai para as ruins, infelizmente. Pois bem, nós temos uma notícia agora que a partir de segunda-feira as estruturas de Brasília vão dar uma movimentada, porque o ex-presidente Lula está desembarcando em Brasília. E ele simplesmente, Diogo, vai fazer uma agenda de presidente da República. Até porque países, né, principalmente da América Latina, estão procurando o ex-presidente Lula para tentar articular as questões referentes principalmente à pandemia. E bom, e a matéria aqui, nossa, vai estar dizendo, do Brasil 247, Lula passará a próxima semana em Brasília com uma agenda presidencial. Irá se encontrar com embaixadores da Rússia e China, na segunda para falar sobre a relação dos países com o Brasil, sobretudo sobre a questão da pandemia Covid-19 e das vacinas. Visitará os presidentes do Senado e da Câmara para tratar de temas institucionais e receberá parlamentares de diversos partidos, líderes políticos e funcionários de carreira da alta administração federal. Então, portanto, Diogo, a impressão é que dá que o Lula está assumindo a presidência agora, daqui para frente é com ele. O que tu achas? Olha, Antônio, na verdade já deveria estar com ele, né? Se não fosse aí o golpe de 2016, né, e depois a atuação totalmente parcial do juiz Sérgio Moro, Lula seria o nosso presidente da República hoje, né? Mas infelizmente a gente vive essa situação no nosso Brasil por conta dessa conjunção, né, do golpe contra a nossa democracia e a prisão ilegal do presidente Lula, né? E o Moro muito malandramente, né, ajudou a eleger o Bolsonaro e agora está lá nos Estados Unidos, ele, a esposa, a família, inclusive já está vacinado, né? Muito esperto, né? Fez tudo o que fez aqui, fugiu para lá e já está até vacinado. Mas dizer assim, Antônio, que é uma alegria assim, ver o presidente Lula, né, se movimentando. O presidente Lula está muito empolgado, né, com uma saúde de ferro. Eu acho que nós veremos a partir de agora um Lula como a gente jamais viu, né, um Lula muito mais motivado do que sempre já foi. É isso que nós estamos acostumados a ver, um Lula sempre muito ativo e atuante na política brasileira, mas agora com muito mais ímpeto, né, querendo mostrar cada vez mais a sua capacidade e, de fato, né, querendo tirar o Brasil desse abismo onde nós estamos enterrados, né, por conta desse governo Bolsonaro, esse assassino, esse genocida, né, esse bandido que vem todo dia matando aí mais de 3 mil brasileiros e brasileiras por conta da sua incompetência, né? E uma incompetência também proposital, né? Óbvio que a gente sabe que ele não tem capacidade, mas ele também tem um propósito em deixar as coisas como estão. Então, o presidente Lula assume essa tarefa, né? O povo brasileiro todo, né, demonstra muita esperança nele. Não é à toa que em poucos meses, né, de janeiro para cá, ele saiu de 17 pontos percentuais nas pesquisas e hoje já figura aí com quase 40%.
numericamente já vencendo o Bolsonaro tanto no primeiro quanto no segundo turno. Né? Então é isso, né? A política brasileira hoje, né, e o futuro do nosso Brasil dependem muito do sucesso do presidente Lula. Né? O Brasil precisa novamente, a classe trabalhadora, né, o povo mais sofrido desse Brasil, que está cada vez mais sofrido, cada vez mais pobre, cada vez mais sem emprego. Né? O brasileiro hoje voltou a passar fome, o brasileiro hoje no sertão voltou a passar sede. Né? Hoje um dia do trabalhador brasileiro não vale, né, um trabalhador que ganha aí um salário mínimo não vale um quilo de carne de segunda, né? Bujão de gás acima de R$ 100, água e luz lá nas alturas, inclusive a ANEEL, né, anunciou essa semana que teremos mais um aumento na conta de energia elétrica. Então, enfim, o povo brasileiro, né, extremamente sufocado, né, voltando aí às suas carências, né, pré-governos do PT. Então, o Lula aparece com muita força, né, o povo brasileiro tem na sua memória recente, né, o período que melhor viveu, e eu não tenho dúvida que Lula, né, se óbvio não acontecer, né, nenhum tipo de ataque à democracia novamente, será um candidato muito forte, voltará a ser presidente da República, né, e vai livrar o Brasil, né, dessa extrema-direita podre, reacionária, assassina que nós temos hoje. Então, desejar muita sorte ao presidente Lula, né, essa semana que ele iniciará seus trabalhos já em Brasília com essa articulação política que ele sabe fazer como poucos, né? Então, a gente vai ficar bastante esperançoso aí, curioso, para ver o que o presidente Lula vai articular e organizar no nosso país a partir de agora. Ah, já temos um retardado ali no chat ali, ó. Um amigo nosso aí, ó. Fica aí para ver se tu aprende aí, Mudiça. Vamos ver se tu vai aprender alguma coisa hoje aí, ó. Mas assim, esse aí provavelmente, né, Antônio, deve ser um daqueles idiotas que estavam ontem, né, na Guete ali, de verde e amarelo, ou em algum outro lugar aí do Brasil, pedindo intervenção militar, né? Pedindo intervenção militar, pedindo a volta aí da ditadura. E eu acho interessante, né? Eles vão lá e pegam aquela história, intervenção militar com Bolsonaro no poder. Aí eu fico pensando o que um idiota desse, cara, mas assim, é muito idiota. É aquilo que eu venho dizendo em todas as lives que a gente faz aqui, eu particularmente hoje, óbvio, muita gente foi induzida a votar em Bolsonaro, né? Foi, né, induzida ao erro por toda a conjuntura nacional, pela mídia golpista e tal. Mas aquelas pessoas que ainda apoiam o Bolsonaro, né, apoiam com fervor, apoiam com garra o Bolsonaro, eu não tenho dúvida, essas pessoas têm um sério desvio de caráter, né, moral, psicológico, sei lá, se são sociopatas, se são assassinos, se são pedófilos, eu não sei. Sei que essa gente, né, eu quero distância minha e das pessoas que eu tenho apreço. Né? Não se aproximem muito de pessoas que defendem Bolsonaro com unhas e dentes. Porque eu fico pensando, né, Antônio, o que leva um indivíduo desculpa aqui, a puxar o saco de um vagabundo que nem o Bolsonaro? Que é um vagabundo, né? Ontem é uma coisa de louco. Ontem era o dia do trabalhador. Dia do trabalhador. E essa gente pegou bandeira do Brasil para ir fazer manifestação com o maior vagabundo que esse país já teve. No dia do trabalhador. Um vagabundo que com o nosso dinheiro vai tirar férias em Santa Catarina, ali em Santos também, e gasta quase 3 milhões de reais para ele e a sua patota. Um cara que ficou 30 anos presidente da Câmara dos Deputados e nunca aprovou um projeto, que a família toda vive da política, da rachadinha, do cheque da Michele lá do Queiroz, dos cheques, né, dos pagamentos da Michele. Então é um bando de vagabundo essa família do Bolsonaro, e uns idiotas que nem esse ficam aí puxando o saco de um inútil, de um miliciano, né? De um miliciano, que além de ser vagabundo e não gostar de trabalhar, nem ele, nem ninguém da família, o cara ainda tem relações com a milícia
do Rio de Janeiro. Então, assim, ó, é deplorável essas pessoas. Eu, inclusive, acredito que devem ser fake quando aparecem aí, né? Porque eu não acredito que uma pessoa coloque o seu rosto e o seu nome para defender um vagabundo, assassino, miliciano, né? Como o presidente Bolsonaro. Né? Tem desvio de caráter. Eu digo para uma gente que nem essa. Não cheguem perto de pessoas que defendem Bolsonaro. É problema. Pois bem, Diogo, aí vamos tentar agora entender. Eu tô lendo um livro agora que recomendo, um livro excelente, do sociólogo Gessé de Souza. E o livro dele é A Guerra contra o Brasil. Né? E ele, inclusive, ele consegue explicar também por que essas pessoas, assim como Alessio e como um outro que tinha aparecido aqui, os dois, né? O Ronaldo aqui também, como é que essas figuras elas surgiram, como é que elas funcionam a mente delas. E aí ele vai fazer um resgate que é extremamente interessante, que é uma questão assim, ó, como é que as elites brasileiras elas conseguem fazer acordo com as elites internacional, mas numa ideia de subserviência para poder saquear o povo. Ele vai fazer um resgate histórico disso, né? Inclusive, a questão de trabalhar que o brasileiro é um dos piores povos do mundo. E a gente vê isso muito na questão dos memes, né? Você já reparou aquele tipo de meme que fala assim, ó, agora a NASA vai ter que vir estudar o brasileiro agora, né? Isso é típico de um pensamento vira-lata, de uma pessoa que não se valoriza, ela não se dá o respeito e acha tudo que vem de fora é melhor. E ele vai dizer o seguinte nesse livro, né? Ele vai trabalhar com a ideia que os estadunidenses e os europeus, eles são um padrão de sociedade exemplar. E nós somos incapazes. Não só somos incapazes, e nós somos corruptos, e nós somos também preguiçosos. E esse é um pensamento que é trabalhado, que as elites de fora, principalmente os Estados Unidos, trabalham para tratar o mundo. E toda vez quando tu olha um filme e um seriado nos Estados Unidos, tu consegue enxergar aquilo nitidamente. Nitidamente, todo o preconceito. E bom, e aí os povos, eles vão trabalhar com essa ideia de subserviência. Por quê? Por causa das elites. Aí quando a gente fala assim, elite, parece que nós estamos falando em algo muito abstrato, né? Algo muito vago, né? Por exemplo, um dos maiores operadores das elites que nós temos no país são os grandes meios de comunicação. Os grandes meios de comunicação. E eles são responsáveis por introduzir esse pensamento na população. Eles são responsáveis por isso. Uma outra questão também que ele trabalha, durante a escravidão, se tinha uma ideia que era o seguinte: no Brasil, em determinados momentos, a população escrava, Diogo, era maior do que a população branca. E aí a gente pensa assim, tá, mas como é que não se rebelaram? Porque as ideias vão ser introjetadas na população, dizendo que o mundo é assim mesmo, tu é um merda, tu é um bosta. Quem é tu para querer alguma coisa? E isso vai sendo trabalhado na população, e aí é que vai aparecer os Alessio da vida. Por exemplo, se tu perguntares para ele aqui qual é o país que ele quer morar um dia, ele vai dizer que é Estados Unidos, de preferência Miami. Ele vai falar... Mas eu acho que agora ele não quer morar nos Estados Unidos, porque para essa turma bolsonarista, né, que come cocô, o Biden agora é de esquerda, né, quer taxar os ricos, né, quer fazer Bolsa Família lá, acho que ele não quer mais ir para os Estados Unidos. Mas eu acho, Diogo, que isso é muita informação para eles. Não consegue assimilar, não tem como assimilar isso. É muita informação.
Não tem como. Até porque eu vou dar uma lida aqui, não vamos botar na tela, senão vai sujar o vídeo. Mas vamos dar uma lida aqui para ver os argumentos extremamente aqui embasado. Minha mente funciona muito bem. Obrigado. Pare de falar merda. Ó, Bolsonaro aí, ó. Pensamentos tipo de Lulista ladrão, ó. Só uma sugestão, por que vocês não vão para Venezuela? Olha, cara, eu vou ser bem sério para ti. Eu acho que a chance hoje de morrer pelo Covid, né, é menor lá do que aqui. Isso tu pode ter certeza. Que lá, pelo menos, o oxigênio não vai faltar nos hospitais, né, como aqui tem faltado, e que, inclusive, o governo venezuelano teve que socorrer o governo brasileiro, que nem oxigênio para as pessoas tinham, né, nos seus leitos lá em Manaus, né. Mas, ô Diogo, fazendo um comentário sobre isso aí que está falando do oxigênio que veio da Venezuela, eu estava vendo o presidente lá da comissão do Senado, lá da a CPI do genocídio, né? E ele estava dizendo o seguinte: o oxigênio que veio da Venezuela teve que vir de caminhão a 800 quilômetros, porque a FAB, o Exército, disse que não tem avião. Não precisa de avião, não precisa de avião. Não tem avião. 800 quilômetros tiveram que rodar para chegar na Amazônia. E esse presidente da CPI do genocídio lá, né? Ele é do próprio Amazonas ali, ele sabe o que ele está falando, né? Então, para ver assim o quanto é interessante. Mas, bom, nós estamos num processo que ele é bom, né? Um processo que ele é bom assim, ó. E depois, nas próximas notícias aqui, a gente vai estar vendo o quanto as coisas estão mudando e quanto pessoas que embarcaram nessa questão no golpe, depois do nazifascismo, né? Nós temos no Brasil, tem um pessoal aí que está se acordando, né? Está se acordando. Tá? O Alessio aqui ainda tem tempo, até o ano que vem aí, quem sabe a gente vai estar junto. Não, aí, mas é que o problema desses caras, que nem o tal Alessio, né, é que o problema deles não é político, é caráter mesmo. É caráter, né? Um indivíduo que nem esse é aquele caráter corrompido, né? Aquela gente podre que defende o Bolsonaro ainda, que se veste de verde e amarelo e vai pra rua. Então é caráter podre, não adianta. Isso aí só se ralando mesmo. Hoje de manhã. Mas, ô Diogo, eu ainda acho que tem um pessoal tonto no meio ainda. Talvez o Alessio, talvez ele não seja mau caráter. Talvez ele seja só tonto, talvez. Só burro mesmo, né? De repente é burrice mesmo. Talvez seja isso. Mas aí, assim, hoje de manhã, eu estava vendo um vídeo de ontem, né? Um cara, infelizmente, um meu colega, que ao menos eu não conheço ele, isso aí é coisa boa. E aí dizendo que ele é um professor de biologia e tudo mais, e ele estava indo na manifestação, Diogo, porque ele queria mais saúde, mais educação, mais emprego, tá? Ele não quer corrupção, e ele estava lá defendendo o Bolsonaro. Aí tu percebe, Diogo, que essa pessoa não é questão de mau caráter, ele é só um tonto. Porque algumas pessoas, Diogo, é muito difícil tu pegar duas informações e tu tentar cruzar as duas informações. É muito difícil isso. A gente sabe assim, mas tem gente que não consegue fazer isso, né? E talvez boa parte dos apoiadores aí do Bolsonaro ainda, eles não estão conseguindo compreender o que está acontecendo. Porque se aquele cidadão foi lá apoiar o Bolsonaro e ele está pedindo saúde, educação, emprego e fora corrupção, ele tem que ser contra o Bolsonaro. Para nós, isso é algo simples de compreender, mas para eles é extremamente complexo. Mas, bom, Alessio, gastamos bastante tempo contigo, né? Pelo visto, estava carente, né? A gente te deu uma atenção boa aí, tá? E aí, uma boa semana para ti aí, ó. Coraçãozinho aí para ti, ó. Lula 2022, para tudo voltar melhor.
Vamos para a próxima notícia agora. O que nós temos? Olha aqui, olha aqui. Douglas, semana passada nós falamos daquela pesquisa do Lula aparecia na frente do Bolsonaro numericamente, 33-32, tá? E naquela mesma pesquisa tinha um outro levantamento que eles fizeram, né? E eles colocavam assim, a perguntar, ou melhor, forçavam a barra para ver se rola uma terceira via, né? Rola uma terceira via. E aí os números deram que eleitor, o título aqui, eleitor não quer, não conta e não pede por terceira via em 22. Conclui o Instituto de Pesquisa, né? Aí o interessante aqui, de acordo com a apuração da jornalista Daniela Lima, da CNN Brasil, partido de centro colocaram o Instituto de Pesquisa nas ruas para entender a cabeça do eleitor. E o resultado assustou a polarização Lula e o genocida. Segundo aqui a pesquisa, esse levantamento, essa polarização, ela está cristalizada. E na política, esse termo, quando nós falamos cristalizada, é porque não vai rolar mais nada. É aquilo ali mesmo, né? Pois bem, e aí continuando. Uma terceira via para o pleito capaz de disputar de igual para igual com Lula e Jair Bolsonaro. Parece não ser possível por enquanto. A pesquisa do Instituto. Aí o interessante, a revista Exame, que é uma revista da Rede Globo, e ela também está sonhando com essa terceira via, né? Eles fizeram uma matéria, e nessa matéria eles conseguem inverter tudo. Eles vão dizer assim, nem Lula e nem Bolsonaro, é terceira via agora. Só que os próprios números, qual é o cálculo que eles fizeram? Eles somaram todos os candidatos lá, fora o Lula e o Bolsonaro, e daria 25%. Tá? Só que o Lula tem 33% e o Bolsonaro tem 32%. E aí eles conseguiram botar um título que a população já está indo na linha da terceira via, conseguiram inverter tudo. Aí eu te pergunto, Diogo, essa parada agora é esquerda contra o nazismo. Acho que não tem para onde ir, certo? E vamos torcer que o Alessio esteja junto conosco. Olha, Antônio, de fato, né? Eu acho que pelo menos é uma opinião, né? A gente aqui também não é dono da verdade, enfim, mas eu acho que o eleitor entende, né? O eleitor entendeu, né? E vem entendendo que a primeira coisa que a pesquisa mostra, que Bolsonaro não será presidente da República a partir de 2023, né? Porque o Lula hoje já lidera as pesquisas e nem candidato é, né? Bolsonaro o país vai cada vez piorar, e aqui não é uma torcida, né? Não tem como um país melhorar com os indicadores que nós estamos e com um governo tão incompetente como é o Bolsonaro. É aquilo que a gente fala, é um governo que não fez nada de bom até agora, nada. O que melhorou na vida da população brasileira desde que o Bolsonaro assumiu a presidência da República? Nada. Só piora. Nosso PIB cada vez menor, né? O dólar lá nas alturas, né? A comida caríssima, caríssima comida. O povo voltou a ter que comer ovo, né? Trocando a proteína da carne pela proteína do ovo, né? Um desemprego jamais visto no Brasil, né? Mais de 15 milhões de brasileiros desempregados, mais de 6 milhões de brasileiros que não procuram mais emprego e tentam se virar da forma que for. Temos aí mais de 5 milhões de brasileiros trabalhando com aplicativos, né, ou com transporte de passageiro, ou com entrega, com emprego totalmente precarizado. Então, o Brasil nunca esteve tão mal na sua história, né? Nós temos aí a saúde pública em cacos, o Brasil aí rumando, né, para quase 410 mil mortos por conta do Covid, e infelizmente não vai parar tão cedo, né? O Brasil, o governo Bolsonaro não quis comprar vacinas, né? Só para você ter uma ideia, a Pfizer ofereceu em agosto do ano passado 70 milhões de doses para o governo brasileiro. Bolsonaro não recebeu o presidente da Pfizer no Brasil, deu um chá de banco de 10 horas no presidente da Pfizer e não recebeu o presidente.
né? Ou seja, nós poderíamos estar vacinando milhões de brasileiros desde o final do ano passado, né? A Anvisa virou um polo ideológico do governo Bolsonaro, onde nada é aprovado, só agrotóxico. A do agrotóxico, se botar lá, passa rapidinho. Agora a vacina, rapaz, eu queria que a Anvisa fosse tão criteriosa com os agrotóxicos que colocam na nossa mesa todos os dias, como eles são rigorosos com a vacina, né? A Sputnik, por exemplo, agora ela já é administrada em mais de 70 países, né? Tem um público-alvo aí de 3 bilhões de pessoas, mas aqui na Anvisa eles se acham o dono da verdade e aqui eles não querem que ela passe, porque o governo Bolsonaro quer comprar só a vacina indicada pelos Estados Unidos. Então, o governo Bolsonaro é isso. É um governo inútil, um governo vagabundo, um governo de pessoas que não trabalham e que só fazem confusão, né? Tanto é que hoje, que muitas ações que estão acontecendo no Brasil hoje é porque o STF acaba tendo que obrigar o governo a fazer, como, por exemplo, o caso agora do censo, né, do IBGE, que mais uma vez foi cancelado por falta de recurso do governo federal, né? Porque o governo Bolsonaro é isso, eles não gostam de ter informação, eles não gostam de trabalhar com a verdade. O governo Bolsonaro, assim como seus apoiadores, acham que as suas opiniões cagadas, desculpa aqui o termo, né, prevalecem em cima da ciência, né, prevalecem em cima de dados oficiais, e por isso que o governo Bolsonaro, uma das primeiras coisas que fez foi cortar o dinheiro da pesquisa do IBGE, né, para fazer o raio-x de como está o nosso país hoje. Então, isso é o governo Bolsonaro. Nós vamos entrar no ano da eleição com quase 20 milhões de brasileiros desempregados. Nós vamos entrar em 2022 com, sei lá, 600, 700, 800 mil brasileiros, né, que perderam suas vidas por conta do Covid-19. Então é isso que nós vamos começar. Então o brasileiro já decidiu. Bolsonaro não será presidente. Agora é o Lula, né, focado no Lula. A direita brasileira aí vai tentar enlouquecidamente achar um candidato único para tentar cooptar esse dita terceira via, que está cada vez mais distante, né? Hoje, inclusive, eu já escutei algumas coisas que o Mourão, né, começa a ser ventilado como uma possibilidade, né, do presidente Bolsonaro ser impeachmentado mesmo, né? E aí o Mourão, né, junto aí com os militares, assumirem até as eleições do próximo período, não sei, tudo pode acontecer. Né? O que não dá mais é o Bolsonaro continuar presidente, né? Nós temos que fazer como os americanos fizeram. Tiraram o Trump, mudou da água para o vinho. Né? Metade da população americana hoje está vacinada, o país aos poucos já começa a voltar a uma normalidade. É o que nós precisamos fazer, o que nós já deveríamos ter feito aqui, né? Era ter tirado o Bolsonaro e hoje ter uma gestão, né, mais capacidade que pelo menos escute a ciência, né? Mas é isso, eu acho que o retrato atual dessas pesquisas, elas se dão por conta disso. Né? O povo não quer mais o Bolsonaro e joga e faz as suas apostas todas no Lula, né? Para o país voltar a ter comida na mesa, voltar a ter inflação baixa, voltar a ter um dólar, né, adequado para a nossa realidade, porque hoje a forma que o dólar está, a política cambial do país é um absurdo, só favorece os ricos. Hoje quem gosta, e não é à toa que hoje, por exemplo, só quem está do lado do Bolsonaro de verdade, ganhando dinheiro de verdade, né, são os agroboy, né, que hoje, em vez de vender os seus produtos para o Brasil, né, com dólar a 6 e pouco, com euro a mais de 7, vendem para fora, né? Então enche os bolsos de dinheiro, enquanto o povo brasileiro passa fome e paga R$ 40 aí o quilo do guisado. Perfeito. Então, vamos adiante aqui. Agora, ó, interessante, uma notícia boa aqui para os bolsominions aqui, né? E agora na revista Fórum agora. A Organização Mundial de Saúde, o ministro da Saúde omite 400 mil mortes por Covid. Nós atingimos essa semana no Brasil. Ele diz que Bolsonaro apoia a vacinação.
diz que Bolsonaro apoia a vacinação. Bom, né, cara? O que dá para falar sobre isso? Eles acham que eles vão numa reunião dessa com um órgão da ONU e eles vão mentir assim que, não dá nada. A gente mente lá para o nosso gado, por que a gente não vai mentir para esses caras aqui? É assim que funciona a cabeça dos caras, né? E aí vai dizer o seguinte, o ministro da Saúde, o Queiroga, afirmou em reunião na cúpula da Organização Mundial da Saúde, em Genebra, na sexta-feira, que a prioridade do Brasil é no combate ao coronavírus e a vacinação. Segundo ele, o presidente Bolsonaro defende o imunizante. Olha o escândalo aqui, de maneira reiterada. Na reunião, o ministro omitiu a informação de 400 mil mortes, né? Não falou das 400 mil mortes, isto é, não está morrendo ninguém aqui no Brasil, está tudo tranquilo aqui, estamos sobrevivendo bem, né? E, bom, não fala da superlotação nos hospitais que tem, a falta de oxigênio e uma série de problemas aí está levando o país ao colapso. E, bom, a própria CPI hoje, ela está saindo por causa dos exageros que estão acontecendo, está muito escancarado, está muito aberto isso e não tem mais o que fazer, a não ser agora fazer um levantamento minucioso, e acredito que vão conseguir fazer, de todos os crimes que o Bolsonaro e os seus ministros eles cometeram, de todos os crimes que eles cometeram. E agora o interessante é que vai ser pautado agora, item por item, vai começar lá no dia tal, 1, depois 2, depois 3, tal, chegar lá embaixo, lá nós vamos ter lá umas 1000 denúncias, 1000 irregularidades, nós vamos estar completamente assim, vendo o que esse governo genocida fez no país. E aí, Diogo, os caras têm coragem, né? Vão lá na ONU e dizem, não, tá tudo tranquilo lá, tudo bem, não tem nada mais. E aí, tem como respeitar o Brasil hoje? Olha, Antônio, o Brasil ele não é respeitado por ninguém hoje. Ninguém, né? O governo Bolsonaro é aquilo que eu sempre digo. O governo Bolsonaro é um governo vagabundo e mentiroso. É um governo de inútil, de competentes que não trabalham e que só sabem dar frases de efeito. Né? Então, quando o governo, né, a única coisa que o governo Bolsonaro faz é ir para a mídia alternativa, principalmente, e criar frases de efeito e criar inimigos imaginários todos os dias. É isso que o governo faz para manter aquele seu gado, né? O gado ele precisa dar pasto para esse gado. E o pasto que esse gado recebe é essa desinformação. Porque o governo Bolsonaro ele tem uma assessoria de fora do Brasil muito especialista em saber o que os ignorantes pensam. Porque geralmente os ignorantes pensam bastante parecido, assim, né? Nesse aspecto assim da extrema direita. Então eles fazem aquele raio-x daquela turma idiotizada deles. Ó, o que a gente precisa dar de pasto para esse gado hoje é dizer que o STF é comunista, é falar mal do vírus, que o vírus é chinês, que a vacina tem um microchip que nos segue, que sabe, sempre tem uma pauta nova que eles vão alimentando essa tropa deles, né? E o governo Bolsonaro, ele é a essência da mentira. O Bolsonaro é a essência da mentira. O Bolsonaro é a personificação da fake news no mundo, né? Um presidente que ficou 30 anos como deputado, nunca provou nada e que se apresentou nas eleições como candidato antissistema, sendo que a sua família toda vive dos cargos eletivos, né? Não só a sua família toda, mas todos os seus amigos, inclusive os milicianos lá de Rio das Pedras, né? É um presidente que não participou de nenhum debate e fingiu uma facada, né, para fugir do debate, porque todo metido a valentão, né, ele tem por característica ser, na verdade, um baita de um covarde, né, um baita de um bundão, essa é a verdade, toda essa tropa. Então ele, quando tinha que enfrentar o Haddad num debate, a Marina Silva,
né? A Luciana Genro ou o Ciro Gomes, o que o machão fez? Foi para casa. Arranjou um Adélio da vida lá, tomou uma facada que até hoje nunca se viu sangue, nunca se viu um furo da faca, nunca viu-se a faca, né? E aí se elegeu com essa narrativa mentirosa. E bom, não é à toa que o Brasil hoje está do jeito que está, né? Então, não é à toa que hoje os ministros do Bolsonaro mentem descaradamente, né? O Queiroga mente desde que entrou, o Onyx Lorenzoni, esses tempos atrás, falou que não adiantava distanciamento social, não adiantava lockdown, porque Covid era passado de passarinho para as pessoas, por pulgas, por micróbios, sabe? Inventou umas histórias sem pé nem cabeça para justificar. Então eles mentem. Olha o que o ministro da Justiça, Antônio, falou ontem, dizendo que é um absurdo chamar o Bolsonaro de genocida porque ele sai sem máscara na rua. Porque se ele sai sem máscara na rua, quem tem que se cuidar é os outros. Não é o presidente que é culpado, coitadinho. Quem tem que se cuidar é quem está na rua perto dele. E, portanto, é um absurdo chamar o coitado de genocida, né? Ele não comprou as vacinas quando eram para comprar, né? Eu já perdi amigos e familiares, tu provavelmente já perdeu amigos e familiares, e a gente fica pensando que essas pessoas já poderiam ter tomado a vacina. Que agora o Queiroga vem com esse papinho furado que não tem vacina no mercado. Mentiroso. Ele é um mentiroso e vai ser desmascarado documentalmente pela CPI do Senado, que vai provar as milhões e milhões e milhões e milhões de doses que o governo Bolsonaro deixou de comprar desde o ano passado. Porque o Brasil, Antônio, sempre foi referência em processos de imunização e de vacinação no mundo. Né? Nós, geralmente, por conta da H1N1, nós vacinamos em torno de 90 milhões de brasileiros em 60 dias. O Brasil é o único país do mundo que tem capacidade estrutural e profissional de vacinar até 5 milhões de pessoas num único dia, numa grande campanha de dia D, por exemplo. E o governo Bolsonaro faz o quê? Nada. Ao contrário, além de não comprar as vacinas, briga com os países que a produzem, por exemplo, os insumos, como o governo chinês, que nos manda hoje em dia insumos a conta-gota, porque o Bolsonaro chineleia o governo chinês toda vez que pode. E agora, semana passada, foi o Paulo Guedes, que voltou a reafirmar que o vírus foi fabricado pela China e que a vacina chinesa é bem pior que as demais. E o que isso acontece? O que vai acontecer? O governo chinês vai lá, vai fechar a torneirinha dos insumos e vai atrasar mais ainda a vacinação no nosso país. Aí os americanos que produzem lá a vacina, por exemplo, da Pfizer, né, o presidente Bolsonaro foi o último presidente do mundo a reconhecer a vitória do Joe Biden. Inclusive, sem provas, dizendo que a eleição americana tinha sido fraudada. E o que aconteceu? Recém está chegando, nós já estamos em maio, e essas vacinas tinham sido prometidas para o ano passado, recém estão chegando agora a conta-gota também. Então esse é o governo Bolsonaro, é um governo mentiroso, genocida, e que tem como estratégia exterminar o povo brasileiro. Né? E esse fantoche do Queiroga, que está tentando aí, de vez em quando, fazer algum movimento para conseguir um pouquinho de vacina e mendigando no mundo, porque uma outra coisa também, o Queiroga, na mesma entrevista, ele consegue dizer que hoje o Brasil é autossuficiente em vacinas e que já tem contratado mais de 500 milhões de doses, mas na mesma entrevista ele faz um apelo, quase que mendigando, que os países europeus, né, e países da América, aqui como os Estados Unidos, né, nos repassem o mais rápido possível as suas vacinas excedentes. Então, assim, é um governo mentiroso, cara. Eles se contradizem, eles não têm problema em mentir, né? Descaradamente. O governo Bolsonaro, por exemplo, há uns 2 meses atrás, relançou o projeto Minha Casa Minha Vida com outro nome, que é Casa Verde Amarela, uma coisa assim. E essa semana a gente teve a notícia que não há R$1 no orçamento deste ano para projetos em relação a Minha Casa Minha Vida, ou Casa Verde Amarela. Nada. Então ele não tem problema em fazer um ato, ir lá e anunciar tal coisa que não existe, que não vai existir
e que não vai ter dinheiro no orçamento para executar, né? Porém, ele alimenta o seu gado com essas mentiras, porque ele sabe que o seu gado e ele sabe que as pessoas que lhe seguem não estudam, não vão atrás da informação, não pesquisam. Então é muito fácil, né, enganar esses 15, 20% de idiotas no Brasil que ainda apoiam esse assassino. Pois é. Que situação, mas esse ministro aí, Diogo, eu fico imaginando assim, né, como é que eles conseguiram descobrir tantos talentos assim, aqui para eles são talentos, né? Eles tratam como talentos, assim. Segundo eles têm um timaço. Mas um comentário que eu queria fazer, Diogo, vamos ver se tu compartilha dessa ideia, que eu acho que ela é interessante. O Onyx, sabe qual é a impressão que eu tinha do Onyx antes do Bolsonaro? Ele era um cara de direita, um cara liberal, um cara equilibrado e tudo, minimamente respeitável. Era assim que eu enxergava ele, assim, eu não sabia que ele era esse boçal, cara. Esse boçal que ele é. Eu jamais imaginei, eu me lembro quando ele foi candidato a prefeito em 92, eu me lembro dele. E um discurso assim, de liberal, tranquilo, sem nenhum problema, né? Um cara 100% de direita, mas boçal eu não sabia que ele era, cara. Não sei se tu tinha essa mesma impressão dele. Ah, cara, a boçalidade nem tanto, mas só que a boçalidade virou moda no Brasil, né? E políticos como o Onix enxergaram nessa onda da extrema direita, né? Uma possibilidade de surfar e se beneficiar, e ele foi um dos que aceitou, né? Assumir esse papel de idiota. Mas eu, particularmente, eu sempre achei o Onix um ponto fora da curva, assim, no meio da direita, né? Sempre um cara que sempre forçou um pouquinho mais a mão para o lado extremado dessa turma. Pois é, cara. Bom, mas ele é mais um que eu tenho que agradecer ao Bolsonaro. Eu tinha dúvidas dele. Obrigado, Bolsonaro, por me mostrar quem são as pessoas. Bom, agora nós vamos agora para os generais de pijama agora. Generais de pijama. Oh, esse é um câncer do país. Agora a matéria do Brasil de fato. Clube militar critica a CPI da Covid. Ironiza o uso da máscara, ironizando o uso da máscara e ataca Lula. Ironizando o uso da máscara, Jogo, sabe que nos quartéis nos quartéis o pessoal não está contaminado assim a rodo. O índice dentro dos quartéis é bem menor. E tu sabe por quê? Porque dentro dos quartéis eles seguem os protocolos de segurança dentro dos quartéis. Aí o clube militar lá, que é o clube do Bolinha, alguma coisa assim, né? Ele está ironizando a questão da máscara. Pois bem, aí vamos dar o nome aqui do general de pijama, aqui, General Eduardo José Barbosa. Publicou um texto ainda, né? Em defesa do presidente e contra a CPI da Covid, que investigará omissões do atual governo diante da crise sanitária. Na nota intitulada Pensamento do Clube Militar, que não tem importância nenhuma, é um bando de velho lá se reunindo lá para comer e beber às nossas custas. O poder das trevas do Brasil, olha o título dele. Barbosa critica o Supremo Tribunal Federal e diz que o ex-presidente Lula representa as trevas. É verdade, já pensou? Eu queria que essas trevas voltassem, podendo comer carne tranquilamente, podendo ter o filho no ProUni, os postos de saúde funcionando perfeitamente, hospitais. Eu queria essa volta às trevas de volta. O general ainda ironizou o uso da máscara, a Covid-19, afirmando que o objetivo da CPI é culpar o Bolsonaro também. Pois bem, agora que sim, a gente tem que entender o seguinte, né? Uma questão que eu acho que é importante, assim, ó, ele está fazendo esse manifesto ali no clubezinho deles ali, né?
Mas eu acho que o exército, eles estão com racha entre eles ali, inclusive numa live hoje de manhã que eu estava escutando, eles estão dizendo lá que as facções dentro do exército, elas estão brigando entre eles, não é tudo homogêneo, não é tudo o mesmo pensamento lá, tem pensamentos diversos. Mas e aí, Diogo, o que tu acha aí do clube militar largando uma nota dessa, o Brasil das trevas? Que saudade das trevas. É. Não, tu sabe, Antônio, que treva, na verdade, é o que tem lá dentro do clube militar, né? Porque dentro do clube militar, aquilo ali é um bando de figuras, né? Que se aposentaram bem cedo, né? Bem cedo do trabalho, e que ficam ali tomando leite condensado, comendo picanha, né? Tomando uísque, porque, bom, provavelmente são eles, né? Né? Alguns dos que se beneficiam dessa grande lista de guloseimas, né? Que o Exército Brasileiro aí andou comprando no último período, né? Só em lata de leite condensado foram mais de 10 milhões de reais de leite moça, né? 2 milhões em chiclete, toneladas de picanha, né? Muitas garrafas de uísque, né? Então, né, essa é a turminha que fica ali achando. Eu acho engraçado, irônico, quando eles colocam, né, Antônio? Irônico, é uma filha de militar nunca casar e receber pensão vitalícia, receber pensões para o resto da vida, debochando da cara da população. Eu conheço algumas filhas de militares, inclusive tenho pessoas na minha família, que são casadas, não no papel, mas estão há 30, 40 anos com seu companheiro, têm filhas, né? E recebem pulpudas pensões, né? Dos seus pais aí, que muitos faleceram aí na década de 60, 70, e elas estão aí há 40 anos recebendo pensões. Isso é irônico. Isso que o clube militar deveria ter vergonha e criticar, e não as máscaras que salvam, né, as milhões de vidas de brasileiros que saem todos os dias para trabalhar na rua. Então isso é irônico, né? Eu queria ver o Guedes achando ruim, né? Não achando ruim que o filho de um porteiro entrou para a faculdade, mas achando ruim que a filha de um milico esteja ganhando 8, 10 mil por mês há 40 anos às nossas custas e viajando o Brasil aí com a sua família, com seu marido não oficial e com seus filhos, usando nosso dinheiro. Isso é feio, isso é chato, isso é irônico, isso é triste, né? Quantas bolsas de estudo para o filho do trabalhador, para o filho da trabalhadora, quantos auxílios emergenciais se pagariam, né? Com essas filhas de militar que estão há 30, 40 anos recebendo aí 8, 10 mil por mês as nossas custas. Vergonha é um militar se aposentar aos 40 anos de idade, 42 anos, sem nunca ter feito nada, como eu conheço vários, tanto das Força Aérea, quanto da Marinha, quanto do Exército, que entraram com 18 e com 42, 43 foram para casa, sem nunca ter feito nada. Isso sim é vergonhoso. As Forças Armadas têm um papel muito importante para um país, mas hoje no nosso país não cumprem papel nenhum, a não ser chupar o dinheiro do contribuinte e não fazer nada, porque nem as nossas fronteiras eles protegem, nem a Amazônia eles protegem, nem a nossa natureza, que eles são campeões em dizer que fazem alguma coisa, né? A Amazônia nunca foi tão degradada como vem sendo degradada nos últimos anos, e cadê o exército para proteger a nossa Amazônia? Droga, contrabando, nunca entrou tanto nas nossas fronteiras. Cadê o exército para proteger e para controlar essas fronteiras? Então, hoje, as Forças Armadas viraram um antro de mamar nas tetas do povo brasileiro, né? E eu entendo que boa parte dessa turma que hoje se locupleta em cargos e grandes recursos dentro do governo federal, hoje, quem sabe, são minoria. Quem sabe, né? Tomara que dentro dos quartéis a coisa esteja mudando, porque é uma vergonha, porque Bolsonaro, uma das coisas que ele fez de bom nesse governo foi provar como, né, os militares são incompetentes para fazer gestão pública.
E você imagina como foi durante a época da ditadura, Antônio, que tu não podia fazer uma reportagem, que tu não tinha uma operação da Polícia Federal, que tu não podia divulgar, que tu não tinha rede social para mostrar, né? O quanto esses caras não roubaram, Antônio, o quanto eles não fizeram de mal para o Brasil, né? E hoje está aí a prova, né? Porque muitos dos que estão hoje em cargos públicos viveram aquele período, inclusive foram gestores naquele período, ou são defensores árduos daquele período, né? Então era isso que eu queria que o clube militar, né, na minha opinião, o clube militar teria algum tipo de respeitabilidade se, por exemplo, fizesse uma proposta para acabar com a pensão vitalícia, né, de filhas de militares mortos, né? Eu acho que aí eles começariam a serem respeitados. Pois é, eu estou aproveitando aqui enquanto estava falando, João, estava entrando nos perfis aqui, o pessoal que está comentando aqui. É impressionante, cara, que eles não conseguem raciocinar. Raciocinar. Eu não vou dar um nome aqui para não dar ibope aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, mas deixa eu só te comentar, eu quero agradecer a todos esses robôs que entram nas nossas lives, né? Porque quanto mais eles comentam, quanto mais eles interagem, né, mais o Facebook entrega para as pessoas, né, o conteúdo. Então, muito obrigado. Tamo junto. Mas, Diogo, olha aqui que interessante isso aqui. Isso é para ver, Diogo, que tem muitos aqui que não estão mal intencionados, eles são confusos mesmo, cara. E aí eu acho que isso aí vem do ensino fundamental ainda. Tem um aqui que fez uma postagem que é contra o governador Leite aqui, vai dizer assim, ó: o governo do Rio Grande do Sul confirma bandeira preta até o dia 21 e proíbe venda de produtos não essenciais em supermercado. Eduardo Leite também anunciou a prorrogação da suspensão. Tá? Claro que isso aqui é velho, tá? Isso aqui é 6 de março aqui, tá? Mas só para ver a contradição. E a prorrogação da suspensão das atividades gerais entre 20 horas e 5 da manhã. Aí o cara comenta: comunismo implantado com sucesso, só falta a fome nos matar. O Diogo, dá para perceber que não dá para ser mal com eles, né, cara? Não dá para ser mal com eles. Nós temos que ter paciência, cara. Nós temos que ter paciência para explicar as coisas da forma assim, didaticamente, preferência, falar assim, mais pausadamente, para o pessoal compreender, né? A Sônia aqui, ela tinha comentado assim, ó: Lula roubou o Brasil, por isso que o Brasil está nessas condições. Sônia, é assim, eu vou te explicar, tá? Bem calmo. Em 2016 foi dado um golpe. Antes disso, no ano de 2015, a presidenta Dilma não conseguiu governar o país por causa das pautas bombas feitas pelo Cunha e apoiada pela grande mídia. Naquele período, nós tínhamos um índice de desemprego que não chegava a 5%. Hoje, nós temos em 14%, e que, na verdade, que tem um outro percentual lá que não é computado, né? Isso aí ultrapassa os 20%. No período da Dilma, era 5%. No período da Dilma, nós não tínhamos pessoas nas sinaleiras ou no semáforo, eles pedindo comida, vendendo bala, não tinha isso. Então, o Brasil está porque foi dado um golpe, e o Bolsonaro foi a favor daquele golpe, o Temer, que era um traidor, ele assumiu, ele implementou todas as medidas que o Bolsonaro continua implementando, toda a agenda neoliberal. É por isso que o Brasil está quebrado. Não, Tá? e é interessante, né, Antônio, tu falaste uma coisa bem pontual, né? Um país que eles alegam que o Brasil era saqueado e tal, mas, tchê, o Brasil, que nem tu falou, o Brasil vivia o pleno emprego. E uma coisa que a gente sempre tem que observar, o Brasil, em 2014, vivia pleno emprego, menos de 4% de desempregados no país. Nós não precisamos fazer uma reforma, não precisamos tirar um direito, não precisamos fazer reforma trabalhista, não precisamos fazer reforma da Previdência,
né? Os governos Temer e Bolsonaro acabaram com a aposentadoria, menos com a aposentadoria dos militares, porque essas continuam intactas, eles continuam sem fazer nada lá, as Forças Armadas, e continuam recebendo muito bem, as filhas continuam recebendo e vão continuar sempre recebendo as suas pensões vitalícias. Já os filhos e as esposas dos trabalhadores da iniciativa privada, por exemplo, não vão poder mais, vai ser bem limitado. Então nós não tiramos direito nenhum e dava pleno emprego. Nós não tiramos direito, nós não tiramos nenhum direito. E o alimento na mesa do trabalhador era muito mais barato. Muito mais barato. Então, peraí, como é que naquela época o Brasil era saqueado e vivíamos de um jeito tão melhor do que hoje? E hoje que o gado, né, fica aí dizendo, não, que hoje o Brasil está livre da corrupção e pagando R$ 40 o quilo do guisado, pagando R$ 6 o litro da gasolina. Mas como que o Brasil era saqueado lá atrás? A conta não fecha. Eu queria que algum gado, algum ignorante que defende o Bolsonaro hoje, explicasse para nós como que há 4, 5 anos atrás o brasileiro pagava 8, 9, 10 reais o quilo da carne de segunda e hoje paga 40. Como é que há 2, 3, 4, 5 anos atrás nós pagávamos 3 e pouquinho o litro da gasolina e hoje pagamos 6? Por quê? Mas o Diogo, ó, continuando aqui, eu tô com... Agora eu fiquei com pena agora da Sônia agora. Eu vou continuar falando com ela aqui. A Sônia, ela tá dizendo o seguinte, tá? Pra gente parar de falar besteira aqui. E ela sugere, Diogo, para nós entrarmos nas Forças Armadas, né? Porque nós não sabemos o que eles passam, né? O que eles passam. Eu vou te explicar agora de forma didática agora, falando pausadamente, assim, para tu poder entender isso. O Lula, quando pegou em 2003, para tu teres uma ideia, os soldados, aqueles de baixa patente que a Mara aqui está falando também, a Mara Mesquita está falando, os soldados de baixa patente, né? Esses soldados, os recrutas, eles ficavam nos quartéis, jogo até... Era um turno, era de manhã ou à tarde. E sabe por quê? Porque as Forças Armadas não tinham sequer almoço para dar para os seus recrutas. O Lula, obviamente, que providenciou, almoço, refeição, é o mínimo que tem que ter nas Forças Armadas. Aparelhou as Forças Armadas, comprou novos caças, tinha a questão do submarino nuclear que foi sabotado pelas elites, parte das nossas Forças Armadas sabotaram ali a questão do submarino nuclear. E, pois bem, né, foi o Lula que levantou a autoestima das Forças Armadas. Mas por que as Forças Armadas se rebelaram contra o Lula, Sônia? Por quê? Sabe por quê? Porque os de alta patente, eles querem boquinha. Sabe quantos militares tem no governo Bolsonaro? Mais de 7 mil militares, e eles estão lá todos mamando. E eles não querem largar aquela teta, que é muito gorda, eles não querem largar aquela teta. E eles estão lá mamando e mamando e mamando. 7 mil militares. É uma situação triste. Por exemplo, tu não viste a última notícia que saiu, acho que o mês passado, que as Forças Armadas comprou lagosta, comprou cerveja importada, comprou vinho, comprou leite condensado. Uísque, 12 anos, picanha, 2 milhões em chiclete. 2 milhões em chiclete. Não, e o legal que tem uns gado bolsominion, parece que eles falam das nossas Forças Armadas como se nós estivéssemos com o exército no Afeganistão, bombardeando o Iraque, em guerra com a Venezuela. Rapaz, não tem cabimento, cara. Hoje, assim, ó, é só um come e dorme para essa turma. Come e dorme, e mais assim,
A única vez que o exército brasileiro se envolveu de fato numa guerra, né? De fato numa guerra, foi na Guerra do Paraguai. Teve na Segunda Guerra Mundial que mandaram meia dúzia de soldados para lá, né? Então, assim, ó, o exército, gente, ele é o nosso maior câncer hoje. Ele é o nosso maior prejuízo que nós temos para os cofres públicos. Mas graças a Deus, Antônio Bolsonaro faz um serviço bem bacana, mostra quão incompetentes são, né? Ainda bem, né? Ainda bem. Alguma coisa prestou, né? Isso nós temos que agradecer para o mito, né? Agradecemos ao mito. Mas vamos para a próxima agora e aguardando os novos comentários aqui. Não saiam daí, tá? Não saiam daí. Garanta aqui a nossa audiência, por favor, não saiam daí. Vamos para a tela aqui. Aqui agora nós temos o jornal GGN, tá? Que vai dizer para nós o seguinte: após impedir importação, o fabricante da Sputnik V processará a Anvisa. A fabricante da vacina russa, a Sputnik V, o Instituto Gamaleya anunciou nesta quinta-feira que irá processar a Anvisa porque não liberou a Sputnik. Pois bem, Diogo, a Sputnik ela já está sendo usada em 62 países. 62 países. E os institutos de tipo Anvisa deles lá, né, que deve ter outros nomes, é claro, os 62 estão todos errados. E a Anvisa conseguiu descobrir uma falha grave na vacina Sputnik V. Grave, grave. 62 países, inclusive o presidente russo, está vacinando a sua população com a intenção de matar os russos todos. Eu acho que deve ser isso, né? E a Sputnik e a Anvisa está tentando alertar o mundo todo contra isso. Pois bem, né? A Sputnik, o governo russo vai entrar na justiça contra a Anvisa por estar espalhando fake news, né? Que maravilha isso! Que nem tu já tinha falado antes, eles liberam agrotóxicos, os venenos lá, né? Os agrotóxicos, a rodo. Tinha até um meme que surgiu que era o seguinte, jogo. Era só trocar o nome da Sputnik 5, né? Colocar veneno 5. Deu, estaria resolvido. Seria aprovado ali na hora, ali, não teria problema nenhum. Mas aí, jogo, o que tu me diz agora? Os russos vêm para cima, mas, não esquecendo, né? Isso é importante, queria que tu comentasse isso. Tem um acordo no subterrâneo aí com o Biden. Tem um acordo no subterrâneo aí. O que tu achas? Eu acho que só antes de dar o comentário, tecer o comentário, dizer para a Mara, né? De fato, Mara, eu acho que deveria ser mesmo. O grande problema do Exército Brasileiro é que ele sempre leva a política para dentro dos quartéis, né? O Exército, as Forças Aéreas, a Marinha tem um grande papel. O problema é que no Brasil, as Forças Armadas têm uma veia golpista, sempre tiveram uma veia golpista e sempre adoraram mamar nas tetas dos impostos do povo brasileiro. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Se eles se dedicassem a fazer única e exclusivamente o que constitucionalmente eles são constituídos para fazerem, não estaria esse problema. O problema hoje é que virou um antro da extrema-direita, né, e da política golpista dentro das Forças Armadas. Tomara, né, tomara a Deus, tomara que num futuro bem próximo isso mude. Mas, por enquanto, aquilo ali, né, hoje lá dentro, virou só um antro para o generalato, os altos comandos viver muito bem, né? De fato, a baixa patente se rala mesmo, mas se rala naquele sentido de receber um salário menor e tal, e ter muito pouca função. As Forças Armadas do nosso país têm muito pouca função, né? Estão subaproveitados há muitas e muitas décadas, né? Espero que um dia se coloquem para, de fato, ajudar o povo brasileiro e não só para destruir a democracia do país. Mas falando nesse ponto, Antônio, de fato, a vacina,
né? Se tem um país, um governo que politizou o debate das vacinas, desde o início foi o Brasil. O Bolsonaro, inclusive, iniciou o processo contra a imunização. A imunização que Bolsonaro e o seu governo queria era que todo brasileiro pegasse Covid. Essa é a lógica bolsonarista. Não, todo mundo pega Covid e todo mundo fica imune com imunidade de rebanho, o que é uma ignorância sem tamanho, porque tu pegar Covid não te dá imunidade nenhuma. Em alguns casos, sim, em outros, não. E quando tu pega a imunidade, dependendo da situação, ela é por um tempo só. Tu não fica imune ao Covid pro resto da vida. Então, a vacina ela é extremamente importante, né? Para tu, com segurança, poder não desenvolver. Porque, assim, tomar vacina não impede que tu tenha Covid. É que nem tu tomar vacina da gripe. A gente toma todo ano e, às vezes, fica gripado. O que ela impede é que desenvolva uma doença mais crítica, como uma pneumonia ou algo do tipo, né? Então é isso que as vacinas do Covid vão ajudar. E a Sputnik, ela é como tu falou, são mais de 60 países administrando ela, né? Países gigantescos como a Rússia, por exemplo, aqui na nossa vizinha Argentina também, e não tem nenhum caso, né, de problema com essa vacina. Diferente, por exemplo, da de Oxford, que eu digo, é uma vacina muito boa e nós temos que tomar. Vacina boa é que está à disposição, é isso que a gente tem que ter na cabeça. Né? Vacina ruim é que não está à disposição para a gente tomar. Né? Mas a AstraZeneca, da Oxford, já teve vários casos, por exemplo, de trombose. Mas não são muitos casos, são alguns. Já a da Sputnik, não tem nenhum caso, né, considerado grave ou gravíssimo dessa vacina administrada pelo mundo todo. E com certeza tem interesses das corporações norte-americanas por trás do processo da vacina. Tanto é que hoje, como é que o governo diz o seguinte, que nem o governo brasileiro diz, não, as vacinas que nós vamos priorizar para comprar é a da Oxford, porque é fabricada nos Estados Unidos, é fabricada na Inglaterra, é fabricada não sei o quê, e a da Pfizer. Mas a da Pfizer também, lá atrás, não foi comprada. E o governo brasileiro cria vários. Então, tu demonstra que tem uma política ideológica muito forte para investir na maior parte dos recursos nessa de Oxford, por exemplo. Né? Então é isso, o governo brasileiro e a CPI, Antônio, vai mostrar documento por documento todas as barbaridades que foram feitas no governo Bolsonaro. Por isso que o Bolsonaro está se borrando de medo da CPI. Por isso que o gado está se borrando de medo da CPI, porque eles sabem o que vai vir à tona. Eles sabem que este governo irá ruir mais do que já está ruído. Porque vão vir os documentos, vão vir os ofícios, vão vir os registros, vão vir as gravações de tudo que o governo fez para boicotar a compra das vacinas. E isso vindo à tona, este presidente, além de ser impeachmentado, deve ser preso e julgado, né, por um tribunal internacional por crimes contra a humanidade. E não é à toa que ele é genocida, e a gente pode falar com todas as letras maiúsculas que ele é um genocida e ele é um assassino. Porque se uma pessoa morreu por conta do atraso proposital dele de não ter comprado as vacinas, isso já é o suficiente para ele ser condenado. Só que a gente não está falando em uma. Várias universidades, como por exemplo a Universidade Federal de Pelotas, a URGS e outras universidades públicas Brasil afora, já estimaram que pelo menos 80% das mortes no Brasil poderiam ter sido evitadas se o governo Bolsonaro tivesse comprado as vacinas no tempo que era para comprar e tivesse investido em políticas públicas de controle, de distanciamento social e de práticas, né, adequadas de forma a evitar o contágio. Mas nós temos um presidente, Antônio, que ele não é só contra a vacina. Ele é contra a vacina, ele é contra o auxílio emergencial, ele é contra o distanciamento social, ele é contra o lockdown, ele é contra o uso de máscara, Antônio. Ele é contra o uso de máscara.
Então, se um presidente que é contra o uso de máscara e faz campanha contra a máscara, isso já deveria ser o suficiente para tirar ele da presidência da República. Mas, além de ser contra tudo isso que eu falei, ele é contra o brasileiro e a brasileira chorarem os seus mortos. Algumas semanas atrás, ele mandou o povo parar de mimimi e parar de chorar. Ou seja, além de ser contra a máscara, contra o auxílio, contra o distanciamento, contra o lockdown, contra tudo que a ciência diz que é importante fazer para evitar que as pessoas se contaminem, ele também é contra as pessoas chorarem e prantearem os seus mortos. Então, se isso não é um genocida, bom, então nós temos que, né, reconsiderar o que seria genocídio, né, na nossa sociedade. Sem dúvida nenhuma. Então, mas tem uma questão interessante, né? O que vai ter de delação premiada espontânea ali, não vai ter no gibi ali. Porque ali não vai nem precisar apertar muito, né? Ali vai ser tudo espontâneo ali, tipo assim, ó, eu falo. Vai ser assim que vai acontecer. Bom, Diogo, para a gente não esquecer, né? Nós temos um presidente que ele continua quebrando o país, tá? Mas tem um outro agora, que é o ex-juiz, o ex-ministro e o ex-herói, tá? Pois bem, né? O Padilha aqui, o deputado Padilha, ele vai fazer um comentário bem pertinente, né? Sobre o Moro, que ele vai dizer assim, ó, que o Moro é a cara do playboy espertinho. Após ex-juiz tomar vacina nos Estados Unidos, elegeu Bolsonaro e depois fugiu. Então, quebrei o Brasil, vou embora agora, estou feliz, tudo resolvido, e assim a vida. Pois bem, o Moro é a cara do playboyzinho espertinho da Lava Jato. Para fazer de trampolim político, acabou com 4 milhões de emprego, mas garantiu o seu no governo Bolsonaro. Elegeu o Bolsonaro e depois fugiu, afirmou Padilha. Se vacinou hoje nos Estados Unidos, enquanto os brasileiros não têm vacina. Só que um detalhe que eu quero que tu comente, que é interessante, né? Sabe que brasileiros hoje, por causa da pandemia, eles estão proibidos de entrar nos Estados Unidos, né? Tudo leva a crer que o Moro tem um passaporte especial, tipo aqueles passaportes da CIA. Tu pode ir para qualquer lugar do mundo, tu não é barrado, tu não vai para a fila de triagem ali, tem uma salinha especial que tu entra lá e tu vai direto, né? E ele foi lá e se vacinou, que coisa linda, né? Quebrou o país no meio, nós precisando de vacina, ele foi embora, se vacinou, está tirando fotinho em Nova York, bem feliz da vida, ele e a Conja lá, lindo, maravilhosos, todo mundo feliz. E aí, Joe, o que tu diz aí do ex-herói? Olha, o Moro sendo Moro, né? Ele não erra uma quando aposta no Moro, né? Tudo de ruim e de mal para esse país, tu joga nele e cai como uma uva, né? O Moro, ele é interessante, né? O cara foi juiz, a sua atuação elegeu, claro, são vários fatores que elegeram Bolsonaro, óbvio que não é só uma situação, né? São vários fatores. Mas o mais preponderante, né, de todos esses fatores foi a atuação do Moro, porque foi a sua atuação como juiz parcial que ajudou a criar um clima no Brasil contra, por exemplo, o governo da ex-presidenta Dilma. Então o Moro ele tem um papel fundamental no golpe contra a democracia já lá em 2016, não em 2016, né? Lá a partir de 2014, início de 2015, ele já começa com seu papel preponderante. Depois teve um papel mais preponderante ainda, quando sem prova nenhuma prova, apenas com convicções pessoais, políticas partidarizadas dele, prende o presidente Lula e tira o Lula das eleições.
Tira o Lula, simplesmente tira o Lula e proíbe, inclusive, o Lula de dar entrevistas durante aquele processo eleitoral. E pasmem, uma semana depois de ajudar a eleger Bolsonaro e tirar das eleições o único adversário que poderia ter derrotado o Bolsonaro, que era o Lula, ele vira ministro desse presidente. Antônio, eu vou repetir, uma semana depois do resultado das urnas em 2018, Moro se reúne com Bolsonaro e aceita o convite. Então, tu imagina, Antônio, para o cara largar uma carreira de mais de 20 anos de magistratura, tu acha que esse convite foi feito uma semana depois do processo eleitoral? Não, né? Nenhuma pessoa é capaz de acreditar nisso. Terminou a eleição lá em outubro de 2018, 6 dias depois da eleição ele reúne com o Bolsonaro e toma a decisão de virar ministro dele. Não, né? Isso aí já estava articulado e acertado há muito tempo. Qualquer país decente desse globo terrestre não teria aceitado uma situação como essa. As eleições deveriam ter sido anuladas se nós tivéssemos um país com instituições fortes, né, e um supremo de fato sério. Então, Moro fez de tudo para acabar com o país. A Lava Jato destruiu milhões de empregos no país. Milhões de empregos. Não foi um, não foi dois, foram milhões de empregos. A Lava Jato destruiu as maiores empresas da indústria brasileira. Ela destruiu. E Moro hoje advoga para um escritório. Advoga não. Ele é sócio, né? Virou sócio. Não advoga porcaria nenhuma. Para as empresas, para um escritório que advoga na recuperação judicial das empresas que o Moro quebrou enquanto juiz. O Brasil perdeu mais de 200 bilhões de reais em investimentos diretos na nossa indústria, principalmente, né, a metalmecânica e a naval. A indústria naval brasileira acabou por conta da Lava Jato. Nós perdemos o pré-sal e todos os recursos que iriam para a educação e para a saúde, que foram votadas com o marco regulatório lá do nosso petróleo, lá em 2014 ou 2013, acabou, porque os golpistas, quando assumiram o poder, mudaram essa regra. Mudaram a regra da política de conteúdo local, onde a indústria brasileira era responsável por produzir os equipamentos que iam lá prospectar esse petróleo lá do pré-sal. Então, acabaram com a nossa indústria. Os nossos poços de petróleo hoje estão todos nas mãos de Chevron, Shell, entre outras empresas. Então, o tamanho, a dimensão do desastre que o Moro fez, né, para o nosso país é na casa dos trilhões de reais, Antônio. Dos trilhões. Porque não foi uma coisa pontual de um período só. Isso vai refletir durante décadas no nosso país. E aqui eu não quero nem contar toda a política nefasta e de venda do patrimônio público e de destruição da renda do povo brasileiro que hoje o Bolsonaro e o Guedes executam no nosso país. Vou me ater só sobre as ações da Lava Jato. Então, Moro está onde sempre deveria estar, que é na lata do lixo da história do nosso povo. E quanto mais a história, quanto mais o tempo passar, mais absurdos virão à tona, né? Então, Moro merece a lata do lixo. Era isso, Antônio. Tá me ouvindo? Oi, agora tá sim. Eu tinha dado uma trancada tá. aí no final. Tá, não, mas era isso, terminei. Tá. Agora, nós temos agora uma última notícia, que é o seguinte, que ela é uma consequência da questão do genocídio que a gente está vivendo, da questão da fome, da miséria, tá? E isso é uma ideia do bolsonarismo. E aí eu já tenho dito aqui, vou repetir de novo, né? Que o Bolsonaro nós vamos conseguir derrotá-los em 2022. Mas o bolsonarismo não vai ser derrotado.
O bolsonarismo vai levar mais tempo para que nós possamos derrotá-los ainda, né? Pois bem, né? E quando nós temos um presidente genocida no poder, os marginais, os assassinos, eles se sentem empoderados, eles se sentem com o poder de fazer o que eles entendem ser justiça, né? Tipo da milícia, né? E tem um concorrente lá, a gente vai lá e mata aquele concorrente. A lógica da milícia, né? Pois bem, essa notícia aqui que vem do Brasil de fato, e diz assim, quem é o milionário, dono do mercado, acusado de mandar matar 2 jovens por furto de carne? Os 2 jovens furtaram carne. Tá? Um jovem de 29 anos e outro de 19 anos, tio e sobrinho, né? E eles furtaram carne, os seguranças pegaram ele, os seguranças ligaram para a família e queriam um resgate de 10 mil reais pelos 2 jovens, né? E aí, nesse meio tempo, eles chamaram os traficantes da região ali, possivelmente um tipo de mescla de tráfico e milícia junto, né? O tráfico foi lá e simplesmente matou os 2 jovens. E esse empresário, ele é um milionário, um cara importante, né? Um milionário, foi candidato a prefeito, perdeu a eleição para o PT lá. Ele tinha financiado todos os candidatos a vereadores que teve, ele financiou todos eles, né? O cara tinha dinheiro, tudo mais, etc. E aí dá para ver ali muito estreito a relação com o tráfico de drogas, né? O tráfico de drogas foi lá e resolveu um problema que esse empresário tinha, que 2 jovens estavam furtando carne na sua loja, estavam roubando carne. E aí eu te pergunto, né, Jô, quem é que rouba carne, será? Quem é que rouba carne? Será que eles roubaram carne para vender? Será que a ideia era essa, né? Mas isso é a ideia que nós temos do bolsonarismo, né? Esta ideia de aliança com o tráfico de drogas, aliança com as milícias, e aí se resolver as questões através dos assassinatos. Olha que coisa louca a gente está vivendo aí nesse período. Esta é a nossa última notícia que a gente tem de hoje. E aí, Joe, o que tu me diz sobre isso? Antônio, é uma tristeza, né? É a cara do Brasil hoje, né? 2 pessoas pobres, né, da periferia, e é muito simbólico, né? Os caras roubaram comida. Eles foram mortos por roubarem comida, né? Não estavam ali, roubaram pedaços de carne, que hoje vale, como a gente estava conversando aqui no início, né? Uma carne de primeira aí tá R$ 80 o quilo, né? Uma carne, né, nobre assim do gado tá R$ 80 o quilo. Então foram mortos porque roubaram comida para se alimentar, né? E foram então, como tu bem disseste, entregue aí para os traficantes da região, que provavelmente o dono do mercado tem relação, ou daqui a pouco até é um dos que financia esse tráfico de droga, quem sabe, porque a gente conhece muita coisa assim de empresários que lavam dinheiro, né, do tráfico de droga. Isso aí virou porque quando tu tem a milícia envolvida é isso, né? Tu não sabe o que é lavagem de dinheiro, tráfico de droga, enfim, virou um grande conglomerado de negócios, né? Aí o dono do mercado vai lá, lava dinheiro para o tráfico, um lava a mão do outro, e para não ter mais, né, os famintos roubando carne, ele entregou, faça um serviço para mim, que eu não quero mais essa turma aqui. E é isso, é a cara do Brasil. É um Brasil hoje que é gerido por um miliciano, que tem como ministro da Fazenda um ultraliberal desalmado, que reclama que o povo está vivendo muito, que quanto mais o povo vive, mais as contas públicas, né, ficam prejudicadas. Então isso é o que nós temos hoje, né? Quem não leu, que leia aí o livro do Gessé de Souza, né, que fala muito sobre a elite do atraso, né? E é o que todas essas pessoas representam para o Brasil. E eu fico imaginando como é que seria noticiado, né? Porque foi muito pouco noticiado essa informação, né, de que 2 pobres negros da periferia foram mortos por roubarem carne no mercado. E aqui a gente não está falando de um carregamento de um caminhão, mesmo que tivesse sido um caminhão de carne, né?
ou caminhões e caminhões de carne, né? A gente está falando de pessoas que roubaram ali 2, 3 pedaços de carne para comer. Né? Eu imagino como seria noticiado se fosse um governo do Lula, né? Se fosse um governo de esquerda. Mas é isso, hoje o nosso povo passa fome, nosso povo é morto nas ruas, né? Não tem mais segurança nenhuma, e um presidente que fica aí falando um monte de bobagem, um bando de imbecil ainda apoiando ele. Né? Mas isso a gente acredita que está muito perto de acabar, Antônio. Sem dúvida nenhuma, chegamos aí ao final, agradecendo aos comentários, né? Aos comentários inteligentes, outros, digamos que nem tão inteligente, eu vou ser educado aqui, nem tão inteligente assim, e outros bem inteligentes, né? E outros muito no senso comum, né? Mas convido a todos, domingo que vem, às 18 horas, estaremos aqui e venham que, quem sabe, vocês consigam aprender alguma coisa aí, né? Tem que ter humildade para isso, né, gente? Vocês sabem que para aprender não tem idade, né? Qualquer idade se aprende. Criança, adolescente, adulto, meia-idade, velho, ancião, todos aprendem. Até a gente morrer, aí deu, aí acabou, né? Então vou convidar aqui o pessoal para no próximo domingo se fazer presente aí para a gente trocar mais uma ideia. Obrigado pela participação de todos e todas. Valeu, Diogo. Até a próxima. Valeu, Antônio. Obrigado pelo convite. Né? Dizer assim que está coberto de razão. Né? Todos nós temos a capacidade de aprender. Mas eu sou nesse ponto assim com essa galera mais defensora, né, de fé, aquele defensor de fé do Bolsonaro, mesmo depois de tudo que ele fez para o Brasil, eu te digo, não perca tempo com essas pessoas, né? Porque essas pessoas é aquilo que todo povo tem, né? Todo país tem, que é aquela banda podre de pessoas preconceituosas, ignorantes, né? Machistas, homofóbicas, né? Violentas, né, que a gente conhece, que infelizmente existe em qualquer sociedade, e é hoje o reduto do bolsonarismo, né? Pessoas que só pensam com ódio, né, que de repente estão aqui falando conosco, falando alguma bobagem aqui no chat, mas daí saem daqui, vão lá, batem na filha, batem no filho, agridem a esposa, brigam no trânsito, espancam o idoso, roubam, né? Fazem corrupção e depois pagam aí de cidadão de bem, né? Porque essa turminha assim adora dizer que é um cidadão de bem. Aí tu vai olhar o perfil deles, o cara tem ficha corrida, o cara tem uma história de vida toda torpe. Né? E aqui eu não estou querendo ser falso moralista, né? Porque todos nós podemos errar e aprender com os erros e nos tornarmos pessoas melhores. Mas essas 15, 20%, Antônio, de pessoas que ainda apoiam o Bolsonaro, é aquela banda mais podre, aquela banda mais chinelona de um país como o nosso, né, que se empodera olhando para um miliciano, né, para um vagabundo como é o presidente hoje que eles têm. Então eles se espelham e se reconhecem neles porque eles são assim, né, e ali tem uma identidade por trás. Então eu pelo menos não perco tempo com um povo, né, que nem esse. Mas é isso aí, meu amigo. Boa semana para nós e vamos nos proteger porque estamos sem presidente, né? E ainda ele quer ainda que a gente morra de Covid. Então vamos se cuidar. Falou, Antônio. Abraço. Valeu.